Se você quiser sair das dívidas, começar a investir ou simplesmente melhorar sua vida financeira, assista esse vídeo até o final. Hoje eu vou mostrar como que você pode criar um planejamento financeiro, melhorar a sua condição de vida, independente do momento em que você esteja. Não importa se você está com conta atrasada, se você está endividado, se você tem pouco dinheiro sobrando ou se você tem muito dinheiro sobrando. Eu vou mostrar o caminho das pedras para você sair ou melhorar a sua situação atual. E eu vou te guiar por um passo a passo para você melhorar a sua vida ainda em 2025 e sair dessa situação. Então já cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos começar. Essa primeira parte do vídeo eu subdividi ela em duas. Uma pessoa que está endividada e para uma pessoa que tem dinheiro sobrando e quer investir. Para você que está endividado, o tratamento vai ser diferente. Primeiro você precisa melhorar, você precisa acabar com essas dívidas para depois pensar em investir. Se você já tem um dinheiro sobrando, aí você tem dois caminhos. Ou você aumenta a sua renda e começa a investir, ou você já começa a investir com o dinheiro que você tem sobrando. Beleza? Então vamos começar o passo a passo. O primeiro passo para quem está endividado é o diagnóstico financeiro. A primeira coisa que você vai fazer é listar todas as dívidas que você possui, com o valor que falta para você acabar com essas dívidas e os juros que você tem pago em cada uma delas. É muito importante que você faça isso e eu já vou explicar o porquê. O segundo ponto é listar todas as despesas. Você precisa saber para onde está o seu dinheiro. E acredite em mim, isso é muito importante. Às vezes a gente tem gastos que a gente nem sabe que a gente está gastando. Então, essa parte do diagnóstico é muito importante, é fundamental. Pode ser um pouco chato, mas é fundamental que você faça. O segundo passo é estratégia para eliminar as dívidas. A primeira coisa que você vai fazer é olhar as dívidas com o maior juros que você está pagando e ir no banco renegociar esses juros ou simplesmente fazer a portabilidade para outro banco. Você às vezes está no Banco Itaú, que tem um juros maior, mas você tem lá o Banco do Brasil, o Santander, que tem um juros menor e você no final das contas vai pagar menos. Então a primeira coisa é ver quais são as dívidas que você paga o maior juros e renegociar esses juros. O segundo passo dessa eliminação das dívidas é simplesmente pagar as dívidas que você tem um juros maior, mesmo com a renegociação. Você viu lá, após a renegociação, que ficou 3 dívidas que têm um juros bastante alto. Essas 3 é o que você vai eliminar primeiro, beleza? E aí depois você vai seguindo em ordem decrescente de juros e você vai eliminando cada uma dessas dívidas. O terceiro passo é criando um orçamento realista. Aqui é muito importante que você enumere a sua renda e lembra as despesas que você enumerou no passo anterior? Então, é aqui que ela entra. Você vai pegar o seu orçamento e você vai distribuir pagando cada uma das despesas que você possui. Aqui é importante que você redirecione o seu dinheiro, a maior parte do seu dinheiro, para quitar as dívidas. Essas dívidas precisam sair do seu orçamento e, de preferência, não criar novas. Mas às vezes não é possível, então você necessariamente precisa criar novas dívidas, mas crie dívidas com o menor juros possível. E ao mesmo passo você vai observando a sua renda. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais cortar as dívidas que você possui, cortar as despesas. Você pode reduzir o consumo de água, você pode reduzir o consumo de luz, mas chega um ponto que essa redução já não é mais possível. Então você, ao invés de atacar as despesas, você vai ter que atacar a receita. Você vai precisar criar uma nova forma de aumentar a sua receita, desenvolvendo alguma atividade, como por exemplo Uber, ou vendendo açaí, vendendo brigadeiro, seja lá o que for. A sua receita precisa aumentar para que você consiga cobrir as suas dívidas e as suas despesas. A sua liberdade financeira vai começar, você vai dar o start nela quando você conseguir eliminar as suas dívidas, controlar as suas despesas e começar a sobrar dinheiro para fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não o contrário. É aqui que começa a brincadeira e é aqui que começa a segunda parte, que é para as pessoas que já fez esse dever de casa e agora tem um pouco de dinheiro sobrando. O primeiro passo será construção da reserva de emergência. Isso aqui é fundamental e geralmente negligenciado pela maioria das pessoas. Você precisa ter uma reserva de emergência que é de 6 a 12 meses da sua despesa mensal. Se a sua despesa mensal é R$ 3.000, você vai precisar ter 12 meses de R$ 3.000 para que você cubra e você passe por um período de necessidade sem aperto. Você vai ter que ter, por exemplo, ali R$ 36.000 numa reserva de emergência. Onde eu coloco a reserva de emergência? Principalmente em um lugar que você tenha liquidez imediata. Por conta dessa liquidez imediata, a rentabilidade não será excelente ou muito boa.
você vai ter uma rentabilidade ali basicamente de 100% do CDI. A taxa Selic hoje está 13,25, então você vai conseguir uma rentabilidade nesse sentido, o que é bom, tá? Mas o mais importante é, como é um dinheiro para emergência, você precisa ter liquidez. Então, ou você coloca no Tesouro Selic, ou você coloca no CDB a 100% do CDI com liquidez imediata. Se você não souber o que é isso, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. O segundo passo agora é construção de uma carteira de investimentos inteligente. Aqui você vai diversificar entre renda fixa, CDB, CDB pré-fixado, CDB pós-fixado, atrelado ao IPCA. Você tem LCI, LCA. Então você tem diversas formas de você investir na renda fixa, diversificando e aproveitando diferentes momentos da economia. Aí você pode optar pela renda variável também. Você vai ter ações boas pagadoras de dividendo, com 13, 14 dividend yield, com rentabilidade excelente. Você pode investir em fundos imobiliários e criar uma renda mensal passiva. Você pode investir também no exterior, com BDRs, ETFs ou simplesmente investindo lá fora, com stocks ou REITs. Então você consegue criar esse arcabouço e começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. Você vai criar essa renda mensal com os fundos imobiliários e com as ações, com os dividendos, e você vai reinvestir, plantando assim a sua rentabilidade futura e a sua liberdade financeira. Como eu falei, ao eliminar as dívidas e controlar as despesas, você já começa a dar os primeiros passos para a liberdade financeira. Fazendo o dinheiro trabalhar para você, você já dá mais alguns passos em direção a esse objetivo. A primeira parte desse vídeo foi quem estava endividado e quem já tem dinheiro sobrando. Agora eu segmentei o vídeo, essa segunda parte do vídeo é para quem é novo e para quem já tem uma idade avançada. Eu vou bolar esse planejamento financeiro com base nessas duas idades, porque é diferente o momento que você está construindo o patrimônio e no momento que você já tem, em tese, um patrimônio e agora precisa aproveitar mais ou simplesmente precisa construir, dar mais alguns passos em direção à sua liberdade financeira. Agora, para quem tem 18 até 30 anos ali, mais ou menos, como que você deve tratar o seu dinheiro? Esse é o momento de construção do patrimônio. Então você pode ser um pouco mais arrojado e investir em coisas que tenham mais risco. Ao mesmo tempo, você precisa levar em consideração o endividamento. Evite dívidas ruins, com parcelamentos que não vão te levar a lugar nenhum, ou parcelamentos simplesmente consumistas. Pegue esse dinheiro e invista. Eu vou fazer uma simulação de investimento com vocês e que, por exemplo, se você depositar R$ 300 todos os meses durante 30 anos, você no final vai ter mais de 1 milhão na sua conta. Então, por exemplo, se você tem 18 anos e investir R$ 300 todos os meses a uma taxa determinada, que é o que a gente vai ver, você, ao chegar aos 48 anos, antes dos 50, você vai ter 1 milhão na sua conta. Então parece pouco, R$ 300, parece muito, 30 anos, mas às vezes a sementinha precisa ser plantada aos poucos. Se você aumentar esses aportes, obviamente você vai encurtar esse tempo. Então você precisa trabalhar com essas variáveis. O que eu quero falar para vocês é que vocês tenham a noção de tempo. Pense no futuro, principalmente quando você é mais novo. Quanto antes você começar, melhor. E aqui você pode incluir investimentos em ações, FIIs, stock, REITs, bitcoins. Você pode sim investir em renda variável, porque caso aconteça alguma coisa, você terá um tempo maior para recuperar esse investimento que você fez. O que às vezes não acontece se você já tiver uma idade mais avançada, que é o que a gente vai ver agora. A gente vai falar agora de pessoas que têm acima de 30 anos ou acima de 40 anos e já está numa outra fase de curtir o patrimônio ou dar mais alguns passos ainda em direção à liberdade financeira. Mas o tratamento de investimento precisa ser outro. Se você tem mais de 30 anos ou mais de 40 anos, você precisa aumentar a segurança do seu patrimônio. Aqui a renda fixa ela ganha um volume maior, porque você ao investir em criptomoedas, ao investir mais em ações ou fundos imobiliários, você passa a optar por uma renda fixa, que você tem uma excelente rentabilidade. Você pode investir em tesouros pré-fixados com 15%, 16%. Isso dá mais de 1% ao ano líquido já de imposto de renda. Então você consegue ótima rentabilidade com uma segurança maior. Nesse ponto também, fundos imobiliários eles ganham uma importância maior ao invés de ações e criptomoedas, porque fundos imobiliários eles seguem outro benchmark, eles seguem o IFIX, que é muito menos variável, muito menos arriscado do que as ações. Então você, além disso, você ainda terá uma rentabilidade mensal dos dividendos que você vai receber. Então você foca mais na renda fixa e na construção de fundos imobiliários com uma renda mensal dos seus dividendos e com uma variação menor dos riscos.
Então, aqui você já começa a perceber uma diferença de tratamento em relação à etapa anterior. E, principalmente, não investir, não colocar o seu dinheiro em investimentos dos quais você não sabe os fundamentos dele. Você não sabe o que está por trás e o que embasa aquela tese de investimentos. Por favor, só coloque o seu investimento se você tiver conhecimento daquilo que você está colocando ou se você estiver muito bem orientado por um assessor ou por algum especialista, beleza? A primeira parte do vídeo foi sobre pessoas endividadas e pessoas que possuem algum dinheiro. A segunda parte do vídeo foram pessoas mais novas e pessoas com uma idade mais avançada para investimento. E a terceira parte do vídeo são pessoas com relação a perfis diferentes. Se você tem um perfil conservador, moderado ou arrojado para investimento. Então, é sobre essa segmentação e o como que você trata o seu dinheiro e a diversificação dos seus investimentos com base no perfil, com base nas suas preferências e nos seus medos. Então vamos lá, vamos para o Excel que eu vou mostrar isso na prática. Vocês lembram que eu falei que se você investir R$ 300 por mês durante 30 anos você chega a 1 milhão? Vamos fazer essa simulação e eu vou mostrar para vocês na prática. A primeira coisa que vocês precisam fazer é qual é a taxa contratada que nós teremos. Vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui 14, que é o que a gente tem hoje. A taxa ao mês, a gente vai ter que transformar essa taxa aqui anual em taxa mensal. Como é que a gente vai fazer isso? 1 mais a taxa elevado por 1 sobre 12, menos 1 para a gente ter o percentual. Então, 14% ao ano é uma taxa de 1,098, quase 1,1% ao mês. O valor investido, a gente vai começar com 5 mil e os aportes serão R$ 300. O prazo será 30 anos. Você pode ver a unidade aqui, tá? Unidade anual, unidade mensal. Eu já coloquei separado aqui para facilitar a nossa guerra. O prazo nosso será 12 vezes o ano, né? Então são 360 meses. Qual será o nosso resgate bruto? Ou seja, qual será o valor final se a gente investir esse valor nesse perfil aqui? Vamos lá, função financeira, valor futuro. A taxa será a taxa mensal, porque teremos aportes mensais, por isso está no mês. Número de períodos em meses também. O pagamento será menos R$ 300. O valor presente será menos 5 mil. Está tudo ok, tudo preenchido. E o valor final será 1.619. Então, se você começar a investir com 5 mil e durante 30 anos depositar R$ 300, no final desse período você vai ter R$ 1.620 ali, perdão, R$ 1.620 aproximadamente. E aqui você começa a brincar com as suas prerrogativas e você começa a adequar isso à sua realidade. Por exemplo, você coloca uma taxa de 12%. Você ainda vai ter mais de 1 milhão durante esse período. Ah, eu não tenho 5 mil, eu tenho R$ 3.000. Ó, se você começar com R$ 3.000 e depositar 300 todo mês, você ainda vai ter mais de 1 milhão na conta no final desse período. Eu não tenho R$ 300 para investir todo mês, eu tenho 200. Beleza, agora você vai ter 700. Olha como é que o aporte ele influenciou bastante no resultado final. Por causa do tempo, né? Você vai ficar muito tempo fazendo esses aportes, por isso que influencia bastante. Você volta aqui para os 300, beleza. Ah, eu não tenho mais 30 anos para investir, eu tenho 20 anos. Tudo bem. Em 20 anos, olha como é que cai bastante. Olha como é que o tempo é muito importante. Porque o tempo, nos juros compostos, é o valor que é o único valor exponencial. Ele é o mais importante. Então, se você reduzir 10 anos, olha o quanto que cai. Caiu 700 mil aqui. Se você voltar para 30 anos, ele volta para cima de 1 milhão. O tempo é muito importante. Por isso que eu falei que quanto antes que você começar, é melhor. Aí, se você pega uma taxa um pouco melhor, olha como é que você aumenta. Então você começa a brincar e adequar essa tabela aqui à sua realidade e fazer simulações de quanto que você teria se você fizer determinado tipo de sacrifício e realizar esses aportes. Eu falei que esse vídeo será com relação a perfis de investimento, conservador, moderado e arriscado. E aqui eu vou mostrar na prática como é que você tem que tratar renda fixa, renda variável, conforme o seu perfil de investimento. Primeiro de tudo, nós temos que analisar a reserva de emergência que você precisa ter. Então, são 12 meses da sua despesa mensal. Vamos supor que a sua despesa mensal seja R$ 3.000. Então, a sua reserva de emergência precisará ser 3.000 vezes o período que você vai ter que ter de reserva.
Então são R$ 36.000 de investimento que você precisa estar num lugar ou no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez imediata. Se a sua despesa é 5.000, obviamente vai para 60.000 e vai aumentar a sua reserva de emergência, mas ela precisa existir. Beleza? Isso aqui é o start de tudo. Você tendo uma reserva de emergência para coisas extraordinárias que acontecem na sua vida, vai te dar uma tranquilidade que você não imagina. Mas agora vamos tratar com relação ao perfil de investimento. Se você é uma pessoa conservadora, a maior parte absoluta do seu dinheiro vai estar em renda fixa, porque você tem medo de, pelo menos num determinado período de tempo, ter uma variação negativa e perda do valor principal. Então, cerca de 80 a 85% do seu valor vai estar na renda fixa. Os outros 20% vão estar distribuídos nas rendas variáveis, que são ações e fundos imobiliários. E aqui, só fazer esse somatório para a gente ter os 100%. Isso é muito importante. Se você não tem apetite ao risco, não invista em renda variável. Agora, se você tem um perfil mais moderado, você pode variar um pouco mais e colocar uma parcela maior do seu dinheiro em renda variável, porque ela de fato rende mais do que a renda fixa no longo prazo. Por exemplo, se você é mais conservador, se você é moderado, você pode colocar aqui 50 a 60% na renda fixa. Então você ficará aqui com 20%. Então você ficará com 20% em fundos imobiliários e os outros 20% em ações. Ou às vezes você pode colocar aqui 25% em fundos imobiliários e 15% em ações. Então você pode brincar com o seu objetivo. Se você quer construir uma renda passiva mensal, você pode colocar até mais por cento em fundos imobiliários e o restante em 10% em ações. 60, 30, 10 é um perfil, é um percentual interessante para você ter na sua carteira. Agora, se você é arrojado, você pode colocar aqui 20% em renda fixa, você pode colocar aqui 30% em ações e você pode colocar aqui os outros 50% em fundos imobiliários e você pode colocar os outros 50% em ações, ou você pode incluir criptomoedas, ou então simplesmente você pode colocar aqui 20% e 60%. Então você pode brincar com o percentual na sua carteira conforme o seu apetite ao risco. Você pode incluir aqui stocks e REITs, que são investimentos no estrangeiro. Você pode incluir ETFs, que são Exchange Trade Funds. Então você pode fazer essas simulações. O que eu não recomendo é que você não deixe nada na renda fixa, que você invista todo o seu dinheiro em ações ou em fundos imobiliários. Esse perfil aqui é que eu não recomendo. Deixe sempre alguma coisa na renda fixa, pô. Você não vai morrer se você fizer isso. Agora que você já tem um roteiro de como melhorar sua vida, quitar suas dívidas, controlar suas despesas, aumentar sua renda e investir de forma diferente, é hora de agir. É uma hora de realmente colocar a mão na massa e mudar a sua vida. Acredite em mim, um dos maiores arrependimentos de quem começa a investir é não ter começado antes. Então você precisa começar agora. Deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade no planejamento financeiro, qual é a sua maior dificuldade em ter tratamento tanto no endividamento, na despesa ou na receita, e eu vou te ajudar no que eu souber e no que eu puder te ajudar, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, mande para outras pessoas que esse tema é de extrema importância. Poucas pessoas conseguem realizar um planejamento financeiro e mudar a sua vida. Às vezes elas até podem, às vezes elas têm condições, mas não têm o conhecimento. Então, por favor, mande para outras pessoas e eu te agradeço. Um grande abraço e valeu!